Em Mateus capítulo 5, versículo 4, o tema da mensagem é o Sermão do Monte, parte 2. Parte 1 foi quarta-feira à noite, né? Hoje já é o segundo culto sobre o Sermão do Monte. Mateus capítulo 5, versículo 4. Todos amados de Deus já encontraram? Para que você possa acompanhar a leitura do texto santo, do texto sagrado. Então Jesus disse assim: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Então vamos orar ao nosso Deus, para que Ele nos ensine acerca dessa palavra, para que nós possamos compreendê-la de uma forma espiritual e que ela venha a trazer maturidade para a igreja, para o povo de Deus. Oremos ao Senhor Deus agora. Senhor Jesus Cristo, nosso Deus e nosso Pai, nós já sentimos aquele gozo na alma, porque já louvamos o Senhor, já te adoramos, já expressamos com palavras, através dos nossos cânticos, através das nossas orações, através do nosso louvor e na nossa adoração, aquilo que nós sentimos no fundo da nossa alma, o nosso amor, a nossa gratidão, a alegria de sermos teus filhos, a alegria de sabermos que o Senhor nos escolheu, que nós formamos a família de Deus, que nós somos o remanescente fiel, que nós temos os nossos nomes arrolados nos céus, escritos no livro da vida do Cordeiro, desde antes da fundação do mundo. Mas agora, meu Senhor, nós queremos ouvir a Tua voz, nós queremos que o Teu Espírito Santo venha nos ensinar a Tua verdade, a Tua palavra, porque só quem pode nos ensinar é o Teu Espírito Santo. O pastor, Senhor, ele só pode explanar a palavra, mas quem traz o ensinamento, quem abre o entendimento é o Espírito Santo. Se o Teu Espírito não o fizer, nós jamais aprenderemos nada. Ó Espírito Santo, Senhor Deus do universo, que nesta manhã, meu Deus, haja um crescimento espiritual na Tua igreja. Que nesta manhã, através do entendimento da palavra, haja transformação de vidas, haja mudanças, e que tudo isso seja para a Tua honra e que seja também para a Tua glória, Senhor. Usa-me, meu Deus, como instrumento da Tua vontade. Usa-me como pastor que o Senhor mesmo vocacionou. Inspira-me, dá-me a capacidade, meu Deus, de explanar a Tua palavra da melhor maneira possível, porque a minha suficiência, ela vem de Ti. Não é uma suficiência da minha carne, não é uma capacidade humana, não é um talento humano, não, é uma suficiência do Deus Todo-Poderoso. Se o Senhor não for a minha suficiência, eu não conseguirei fazer nada, meu Deus. Que tudo que sair deste altar, tudo que for proferido desse púlpito, que seja para a Tua honra, que seja para a Tua glória, em nome do Senhor, em nome de Jesus, e que todo o povo de Deus que crê, diga amém e amém. Graças a Deus, diga graças a Deus, meus irmãos. Então hoje, dando continuidade, o segundo culto sobre o tema o Sermão do Monte. Estamos vendo primeiramente as bem-aventuranças que Jesus proferiu logo no início do seu sermão. E aqui no versículo 4, o Senhor disse: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Olha, meus irmãos amados, minhas irmãs em Cristo, quando o Senhor disse bem-aventurados os que choram, isso aqui
não é o chorar devido à perda de um ente querido, né? Não é aquele choro que uma esposa tem porque perde o marido, que um pai tem porque perde um filho tem porque perde o pai. Não é o chorar porque perdeu o emprego, vai passar dificuldades. Não é o chorar devido à dor de uma doença, devido à dor de uma enfermidade. Não. Isso aqui que Jesus está se referindo é o chorar pelos pecados, é o chorar pelos sofrimentos alheios, é você chorar pela perseguição, pela injustiça. É o chorar quando você é perseguido por causa do nome de Jesus, por causa do amor à palavra, por causa da tua fidelidade à verdade de Deus. É o chorar ao contemplar toda a desordem, toda a infelicidade, todos os sofrimentos que têm atingido os seres humanos na face da terra. Por quê? Porque quando você olha, meu irmão, para toda essa desgraça que o mundo tem vivido, quando você olha para todo o sofrimento que tem se abatido sobre a vida de milhões e milhões de pessoas nesse mundo, você sabe que tudo isso é devido ao pecado. E diante desse caos que os nossos olhos contemplam, uma pessoa que é de Deus, uma pessoa que é espiritual, ela chora. Agora, essa atitude espiritual aqui é exatamente o contrário da mentalidade do mundo lá fora. É o inverso do mundo lá fora. Você vê lá fora no mundo, as pessoas que não nasceram de novo, as pessoas que não têm essa virtude, que é o próprio Espírito Santo que gera em nossas vidas. Você vê, mesmo diante das guerras, mesmo diante da violência, mesmo diante da fome, mesmo diante da miséria, mesmo diante de todo o caos que o mundo está vivendo aí, elas prosseguem rindo. As pessoas continuam rindo, as pessoas continuam dando gargalhada, fingindo que são felizes. Na verdade, o mundo lá fora finge ser feliz. Aí aqui em Lucas, olha, Jesus falou algo aqui, Lucas capítulo 12, que expressa muito bem qual é o lema desse mundo. Lucas capítulo 12, versículo 19. Olha o que o Senhor Jesus diz. Ele diz assim: então direi à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e regala-te. Esse é o lema das pessoas lá fora, né? Ela não está nem aí. Eu já tenho alguns bens aqui, né? Já tenho garantido muito o meu futuro. Então agora vou descansar, vou comer, vou beber, vou me divertir, vou curtir a vida. Só que o cristão é diferente disso aqui. Quando o cristão ouve falar de guerras, quando ele ouve falar das dores que têm se abatido sobre as pessoas, do sofrimento, da fome, de toda a desgraça que assola a vida dos seres humanos, o cristão, ele chora, porque ele sabe que o mundo inteiro está doente. O mundo inteiro está sofrendo de uma doença espiritual. O mundo inteiro é infeliz, né? E ele sabe que tudo isso é consequência do pecado. Então, esse choro que Jesus se refere aqui é o chorar, muitas das vezes, pelos erros que nós cometemos. Olha, você chorar por um erro que você cometeu. Paulo descreve isso muito bem em Romanos, capítulo 7. E só uma pessoa que é verdadeiramente nascida de novo é capaz de ter esse tipo de sentimento, de virtude, né? Então, Romanos capítulo 7, versículo 15. Olha o que diz aqui o maior dos apóstolos. Ele diz assim: porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Veja, irmãos, o conflito que muitas das vezes o apóstolo São Paulo se encontrava. Olha, Paulo está falando aqui da sua própria experiência pessoal. Você sabe que Paulo era um homem santo, era um homem fiel a Jesus. O apóstolo São Paulo era um homem fiel à palavra, um homem que detestava o pecado. Mas, no entanto, de vez em quando, ele cometia um erro, ele cometia um lapso, e isso deixava Paulo tremendamente horrorizado. Paulo ficava tremendamente constrangido com isso aqui. E eu pergunto: quem é que já não passou por uma situação desta aqui? Quem já não passou por um momento desse? Eu, por exemplo, olha, eu vou dizer uma coisa para você.
Eu detesto injustiça. Se tem uma coisa que eu abomino, irmãos, é injustiça. Mas eu vou dizer para você, eu já cometi injustiça. Já cometi. Já fui levado por um motivo qualquer a cometer uma injustiça. Olha, eu odeio brutalidade. Eu odeio ignorância. Sabe, eu depois da graça de Deus, graças a Deus, eu sou um homem tranquilo, eu tenho um domínio próprio, graças a Deus que o Espírito Santo fez isso. Eu não sou mais bruto como eu era antes, eu não sou ignorante. Olha, mas eu sou humilde para reconhecer para você que eu já me surpreendi fazendo aquilo que eu detesto, fazendo essas coisas que eu detesto, e logo em seguida, olha, sabe o que é uma pessoa se sentir arrasada? Você fazer o que não devia fazer, e você na mesma hora de ter aquele arrependimento violento, você diz, Deus do céu, como é que eu fiz isso? Eu detesto isso, e como é que eu pratiquei isso? Isso aqui já mostra o quanto o crente é diferente do incrédulo, até mesmo quando ele erra, até mesmo quando ele age de maneira errada. Por quê? Porque o crente, o cristão, ele odeia o mal que ele pratica, mas ao mesmo tempo ele ama aquele bem que por um motivo qualquer ele não conseguiu praticar. Essa é a grande diferença. Porque o ímpio, ele não age dessa forma assim. O ímpio, ele ama o mal que ele pratica, ele se gloria no mal que pratica, ele não se arrepende do mal, ele não sente vergonha do mal que ele pratica. Aqui no versículo 24: desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Olha, isso aqui mostra um pouco o que nós devemos entender por chorar espiritualmente. Olha, desventurado homem que sou. Nós encontramos aqui Paulo, sabe, um homem tão triste, mas tão triste consigo mesmo, que Paulo aqui estava chorando de agonia. Você sabe o que é uma pessoa dizer desventurado homem que sou? Infeliz homem que sou? Você já pensou nisso aqui? Isso aqui não é um homem comum que está falando. Quem estava falando isso aqui é o maior dos apóstolos. Olha, e todo crente verdadeiro tem que ser assim também, sabe? Ele tem que saber o que é se sentir desesperançado consigo mesmo. Ele tem que saber da sua fragilidade. Ele dizer, gente, sabe, o bem que eu amo, eu não consegui praticar. O mal que eu detesto, não é que de repente eu fui lá e pratiquei. Desventurado homem que sou. Então eles têm que saber o que é isso aqui, sabe? E vou dizer uma coisa para você: esse conflito só vai ter fim na segunda vinda de Jesus, quando todos nós receberemos de Deus um corpo glorificado. Enquanto nós estivermos nesse corpo de carne, de vez em quando nós vamos cometer os nossos lapsos, os nossos errinhos, né? E por isso a necessidade de estarmos cada dia mais vigilantes. O Senhor disse: orai e vigiai. Amém? Amém, irmão? Não, amém coisa nenhuma. É o contrário. Olha com que facilidade as pessoas concordam com a coisa errada. Pensa, gente, presta atenção. Ele não disse orai e vigiai. Ele disse vigiai e orai. Primeiro vigiar, depois orar. O povo de Deus faz o contrário, né? Primeiro ora. Para depois, quando vai vigiar, já fez da bobagem, já fez da besteira, né? Bom, então vamos lá. Romanos capítulo 8, versículo 23. Olha como Paulo diz isso que eu falei para você, que esse conflito só vai ter fim na segunda vinda de Cristo, quando todos nós receberemos um corpo glorificado, né? Então não cometeremos mais erros, não teremos mais desejo de pecar, né? Aí tudo será uma bênção. Ele diz: e não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Olha, nós aguardamos ansiosamente, sabe, a redenção do nosso corpo, o momento em que nós teremos um corpo glorificado, para não mais vivermos nesse conflito aqui. Agora alguém pode perguntar assim: pastor, por que Jesus está dizendo que o cristão que chora é feliz? Por que ele está dizendo bem-aventurado os que choram? Porque, sabe por quê, irmãos? Porque esse é aquele que verdadeiramente se arrepende. Esse que chora, esse choro espiritual,
sabe? Esse é o que foi verdadeiramente quebrantado pelo Espírito Santo, sabe? É um choro espiritual, sabe? É aquela coisa que prova o teu quebrantamento, é aquela coisa que prova que você verdadeiramente está arrependido, sabe? Não é aquele choro, lágrimas de crocodilo, não. Não é aquele choro de ator de novela, não. É aquela coisa gerada pelo próprio Espírito Santo. Davi é um exemplo disto. Vamos lá no Salmo 51. Porque nada melhor do que os exemplos práticos da Bíblia, né? Para isso que eles ficaram registrados aqui na palavra. Então, Salmo 51, versículo 1 em diante. Isso é Davi falando com Deus, depois daquele erro tremendo que ele cometeu, né? Você sabe que esse homem se envolveu numa aventura de um adultério, acabou praticando um homicídio, né? Olha, ele foi responsável por uma das páginas mais negras da Bíblia Sagrada. Mas esse homem se arrependeu violentamente, pagou um preço muito caro, sofreu a disciplina de Deus na vida dele, né? Então ele diz assim: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Olha, ele estava implorando, suplicando a Deus, que Deus se compadecesse dele, que Deus apagasse as suas transgressões, que Deus limpasse definitivamente da vida dele o erro que ele tinha praticado. Versículo 2: lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Quer dizer, às 24 horas do dia, aquilo ficava na mente dele, perturbando ele, acusando ele. Já imaginou uma pessoa viver assim? Você acorda e já pensa na coisa que você está fazendo contra Deus, no pecado que você está praticando contra Deus. Você vai dormir e a tua mente acusando. O pecado está sempre diante de mim. Versículo 4: pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Quer dizer, esse homem aqui, olha, ele chorou desesperadamente arrependido, irmão, do erro que ele havia praticado. Sabe, ele praticou um erro tremendo, mas ele se prostrou diante de Deus, ele derramou lágrimas de sangue, arrependido daquilo que ele tinha feito. Este é o choro espiritual. Esse é o sentido do bem-aventurado os que choram. Salmo 30, versículo 11. Ainda o rei Davi, ele diz: converteste o meu pranto em folguedos, em alegria, né? Tiraste o meu pano de saco e me cingiste de alegria. Quer dizer que o choro dele teve um resultado. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Olha como Deus o consolou. Olha ele aqui já dizendo: Senhor, graças a Deus, eu chorei arrependido, eu chorei amargamente pelo erro que eu cometi, e agora o Senhor converteu o meu choro em alegria, né? Me cingiste de alegria, tiraste o meu pano de saco. No Salmo 40, versículo 1 em diante, ele diz: esperei confiantemente pelo Senhor, Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremendal de lama, colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos, e me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Então, esse choro aqui que Jesus se refere, irmãos, é você chorar diante da exortação de Deus, diante da repreensão de Deus. A pessoa de Deus, a pessoa que é verdadeiramente nascida de novo, a pessoa que é verdadeiramente dirigida pelo Espírito Santo, ela se entristece diante da repreensão de Deus e muitas das vezes chora. Quando ela é repreendida por Deus, quando ela é exortada por Deus, quando ela é disciplinada por Deus, ela se entristece e muitas das vezes chora. Por exemplo, abra no livro de Juízes, Juízes capítulo 2, versículo 1 em diante. Deus aqui está repreendendo o povo de Israel, que havia saído da escravidão do Egito, né? Então diz assim:
Todos acharam ou estou indo muito rápido? Todo mundo encontrou? Juízes capítulo 2, versículo 1 em diante. Subiu o anjo do Senhor de Gilgal a Boquim e disse: do Egito vos fiz subir e vos trouxe a terra que sob juramento havia prometido a vossos pais. Eu disse: nunca invalidarei a minha aliança convosco. Vós, porém, não fareis aliança com os moradores desta terra, antes derribarei os seus altares. Contudo, não obedeceste a minha voz. Que é isso que fizestes? Deus estava cobrando deles. Olha, eu tirei vocês do Egito, eu trouxe vocês para a terra que eu havia prometido aos pais de vocês. Eu disse para vocês que eu nunca vou invalidar a minha promessa. Mas eu também disse para vocês não fazerem aliança com os moradores desta terra, para vocês derribarem o altar, os altares que eles cultuam, os deuses falsos dele, para vocês tirarem todo o paganismo, todo o misticismo, toda a idolatria perversa em que eles vivem. Mas vocês não obedeceram a minha voz. Vocês se misturaram com eles. Que é isso que fizeste? Que é isso que vocês fizeram? Versículo 3. Pelo que também eu disse: não os expulsarei de diante de vós, antes vos serão por adversários, e os seus deuses vos serão laços, armadilhas, né? Sucedeu o que? Falando o anjo do Senhor estas palavras a todos os filhos de Israel, levantou o povo a sua voz e chorou. Daí chamarem a esse lugar Boquim, e sacrificarem ali ao Senhor. Olha que coisa. Diante da pergunta de Deus: que é isso que fizeste? Que é isso que vocês fizeram? Que atitude errada é essa que vocês tomaram? Olha, eles não tiveram como responder a Deus, não tiveram como explicar a sua conduta errada, e aí a única coisa que eles conseguiram fazer foi chorar. O choro do arrependimento, o choro da vergonha. Hoje nós vemos pessoas, irmãos, que às vezes está na igreja, não nessa igreja especificamente, na igreja de Jesus de uma maneira geral, e quando são repreendidas por Deus, através do anjo da igreja, através do pastor da igreja, ficam rindo. Você sabia disso? Às vezes Deus está repreendendo, às vezes Deus está dando uma repreensão em quem falta culto, em quem não leva a sério as coisas de Deus, em quem não guarda o dia do Senhor, e tem gente que vai rir. Acho engraçado Deus repreender. Olha aqui o povo de Israel. Chorou. Não tiveram nem palavras para justificar Deus. Hoje, quando Deus repreende a muitos, tem uns que se revoltam, outros se rebelam contra o pastor, sai da igreja, né? Ah, não vou mais vir aqui não, pastor é muito chato. O pastor está chamando Deus de chato, porque quem está falando é Deus, né? O pastor apenas passa aquilo que está escrito na palavra. Então, essas pessoas não são crentes genuínos, não são filhos de Deus legítimos, irmãos. Não são pessoas nascidas de novo. Bom, mas eu disse também que esse chorar aqui é o chorar pelo sofrimento dos outros. Bem-aventurados que choram, né? Chorar pelos teus pecados, chorar pelo sofrimento dos outros, pelo sofrimento alheio. Bom, Jesus nos deu um exemplo disso. Vamos ver isto lá no livro de João, capítulo 11, versículo 32 em diante. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhe aos pés, dizendo: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se. E perguntou: onde o sepultaste? Ele lhe respondeu: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Jesus se comoveu, Jesus chorou. Como é difícil hoje, né? Nós vivemos num mundo frio, nós vivemos num mundo onde a cada dia que passa as pessoas vão se tornando insensíveis, coração de aço, né? Sentimentos de aço, as pessoas não se comovem mais pela miséria alheia, pela dor alheia, pelo sofrimento alheio. Então,
quando Jesus contemplou o sofrimento da família de Lázaro, quando ele viu a família de Lázaro chorando, os amigos de Lázaro chorando, os vizinhos de Lázaro chorando, Jesus ficou profundamente comovido. Ele se comoveu com o sofrimento que estava dilacerando o coração daquelas pessoas, e aí Jesus chorou. Olha, esse foi o motivo, irmãos, que levou Jesus a chorar diante do túmulo de Lázaro, porque ele sabia que ia ressuscitar Lázaro. Ele chorou porque ele se comoveu com o sofrimento daquele povo. Ele viu como eles estavam sofrendo. Ele viu como é que o coração das irmãs de Lázaro estava despedaçado de dor e de sofrimento. Então Jesus se comoveu e chorou. Amém? Isso é o que significa: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Ah, como é difícil hoje, viu? Alguém se comover por saber que o irmão ali está sofrendo, por saber que o outro está passando uma dificuldade grande, sabe? Por saber que aquele outro lá está enfrentando lutas tremendamente difíceis. Como é difícil. Nós vivemos num mundo tão frio, tão cruel, sabe? Graças a Deus que eu não tenho essa insensibilidade. Olha, eu sou uma manteiga derretida, sabia, para essas coisas. Se eu estou assistindo um jornal na televisão e passa aquelas notícias, né? Que miséria, gente passando fome pelo interior do Nordeste, de vez em quando a televisão mostra. Olha, eu me acabo de chorar, sabia? Eu não consigo controlar. Eu sofro como se estivesse lá com aquelas pessoas lá. Eu passar na rua, quer ver uma coisa que me deixa profundamente abatido? Quando eu vejo crianças abandonadas, um velho, às vezes ainda trabalhando, irmãos. De vez em quando eu mostro aos meninos aqui na frente. Passa um senhor aqui, sempre à tarde ele passa. Aquele homem deve ter mais de 80 anos. Olha, o homem ainda passa vendendo picolé. Lembra que eu sempre mostro? Ele mal consegue andar, ele faz assim, né? Passa empurrando o carrinho. Eu digo, olha lá, ó. Sabe, aquilo ali me mata por dentro, sabe? Eu digo, meu Deus, que crueldade, né? Um homem desse era para ser assistido pelo governo. Talvez a família não tenha condições, ele também não tem, está fazendo aquilo para sobreviver, senão morre de fome, sabe? Então você se condoer com essas coisas. Hoje as pessoas não se condoem mais com nada. A vida perdeu o valor, né? Se tornou uma coisa banal, a morte, né? Ah, morreu um ali, foi só um. Ou um acidente. Quantos morreram? Ninguém está preocupado com quantos sobreviveram. Quantos morreram? Quer saber da desgraça, quer saber da miséria. As pessoas passam, tem uma pessoa atropelada ali, acabou de ser atropelada, como se fosse uma formiga, né? Não se condói, aí um acabou de perder a vida. É a coisa mais banal do mundo. Não pode ser assim, irmão. Quem é de Deus nunca vai ter essa frieza, sabe? Uma pessoa que é de Deus, ela vai sempre se comover, né? E ela vai sempre chorar. Diga graças a Deus. Bom, vamos voltar lá em Mateus 5. É importante entender isso aqui, porque às vezes a turma acha que bem-aventurados os que choram é o chorar por qualquer coisa, né? Oh, o irmão ali está chorando porque perdeu o emprego. Então, bem-aventurado, ele vai ser consolado. Não, quando ele perde emprego, não é para chorar, não. Quando perde emprego é para levantar a cabeça e dizer, vou procurar outro, Deus vai me dar um melhor. Em nome de Jesus. Amém? Bom, Mateus capítulo 5, versículo 5. Agora é a próxima bem-aventurança, né? É a próxima virtude que tem que existir na vida de todo cristão. Ele diz assim: bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Quem é que vai herdar a terra? Os mansos. Olha, os mansos conquistarão a terra. Somente os mansos, que são os filhos de Deus, vão predominar sobre a terra. Agora é interessante, né? Porque quando se fala nesse mundo de conquista, quando se fala nesse mundo de predomínio, de conquistar, de vencer, a ideia que o mundo faz, qual é? É que só pode ser conquistador, só pode predominar sobre alguma coisa aquela pessoa que tem uma força física muito grande, aquela pessoa que tem o poder político, que tem o poder financeiro, aquela pessoa que é agressiva. É a ideia que o mundo faz.
Oh, não, para vencer esse mundo, meu irmão, tem que ser desonesto, tem que ser muito feroz, tem que, se precisar, matar meia dúzia, passar por cima, senão não conquista, senão não vence. O problema é que, derrubando completamente o conceito desse mundo, Jesus disse: bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Olha, Jesus derrubou completamente esse conceito que o mundo tem, botou tudo por terra. E é interessante, porque Jesus proferiu esse ensinamento aqui logo no início do ministério terreno dele. Por quê? Porque Jesus queria causar um impacto nos judeus. Eu já disse aqui em outras oportunidades, os judeus, eles passaram a ter uma visão materialista da palavra de Deus, eles passaram a ter uma visão humana, e eles começaram a aguardar ansiosamente a vinda do Messias, a vinda do Salvador, mas eles imaginavam que o Messias, que esse Salvador que viria, seria um homem que Deus ia ungir com poder extraordinário, que esse homem seria um grande comandante militar, um estadista político, que ia fundar um exército grandioso, poderoso, ia enfrentar o exército de Roma, ia matar tudo quanto era soldado romano, ia libertar Israel do jugo de Roma, ia estabelecer o seu reino. Essa era a visão que os judeus tinham. Interessante, quando Jesus proferiu esse ensinamento, Jesus negou totalmente essas ideias que eles tinham na cabeça. Isso aqui foi como se Jesus tivesse dito assim: ó, judeus, não é por aí, o caminho não é esse que vocês estão imaginando, eu não sou nada disso que vocês estão pensando, eu não sou um comandante militar, eu não vou fundar um exército e sair por aí fazendo guerra com espada, com lança, com míssil, com granada, com metralhadora, para destruir todo. Não, não, não. Olha, o meu reino não é dessa natureza aí que vocês estão imaginando, não. Meu reino é outra coisa. E aí eu faço uma pergunta, irmãos: será que esse mesmo pensamento errôneo que havia no povo de Israel naquele tempo não está hoje estabelecido aí na mente de muitos cristãos? Veja, essas seitas do anticristo que existem aí fora e que nós conhecemos muito bem, elas sempre estão passando para o povo essa ideia que os judeus tinham naquela época. Elas passam a ideia para o povo de que para lutar contra o diabo, para lutar contra as coisas das trevas, é preciso ter organizações religiosas fortes, é preciso ter muito dinheiro, ter muita riqueza, é preciso ter o poder político nas mãos, eleger deputados, eleger vereadores. Você não ouve dizer isso? Olha, precisamos eleger os nossos políticos, precisamos eleger vereadores, precisamos eleger prefeitos, precisamos eleger deputados federais, senadores, para que eles defendam a igreja lá em Brasília. Quem defende a igreja é Deus. Quem defende a igreja é o Espírito Santo. Não, mas se a igreja não fizer isso, se a igreja não for uma organização muito grande, muito forte, se ela não tiver muito dinheiro, se ela não for muito poderosa, se ela não tiver o poder político nas mãos, o poder financeiro nas mãos, ela não vai ter força para vencer. E o mais grave é que muitas igrejas estão imitando o que as seitas fazem. Muitas igrejas sérias estão enveredando por esse mesmo caminho. Mas Jesus aqui está dizendo o contrário. Ele está dizendo que os mansos é que herdarão a terra, não aqueles que confiam em organizações fortes, não aqueles que confiam em forças políticas, não aqueles que confiam no poder do dinheiro. Esse não é nada disso. Não são esses que vão herdar a terra, Jesus disse, são os mansos. É o contrário que se ensina hoje, é o contrário, irmãos, o que se tem vivido hoje. Ele não disse, é aquele que tem o poder financeiro nas mãos que vai herdar a terra. Não, somos mansos. Então, esse é o ensinamento que nós encontramos não só aqui nessa bem-aventurança, como em todo o restante das Escrituras Sagradas. Diga graças a Deus. Você lembra da história de Gideão? Quem aqui conhece a história de Gideão? Levanta a mão. Acho que todo mundo conhece, né? Gideão, Deus disse, olha, vai lá, livra Israel das mãos dos midianitas, que era um inimigo poderosíssimo, mais de 100 mil soldados. Aí Gideão disse, tudo bem. Aí Deus disse, quantos homens você tem aí? Esse senhor, quantos homens Gideão tinha?
Hã? 32 mil. Aí Deus disse: não, o negócio é o seguinte. Você vai lá, muita gente você tem aí com você. Olha, diga lá que quem for tímido e covarde, volte para casa. Aí, quem é tímido, quem é covarde, quem está com medo da guerra, de enfrentar o inimigo, volte para casa. Olha, milhares e milhares e milhares de pessoas voltaram para casa. Aí Deus diz: o negócio é o seguinte, ainda tem muita gente aí com você. Tem muita gente ainda, Gideão. E se você vencer os midianitas com essa gente, vai acontecer que amanhã vão dizer que foram vocês mesmos. Foi a força de vocês, a coragem de vocês. Tem que ser uma coisa que todo mundo diga: olha, só Deus tem agido. Senão não era possível, né? Então, faz o seguinte, Gideão. Pega esse povo aí que sobrou, leva lá para o rio. Manda eles entrarem nas águas. E manda eles beberem água. E você fica observando. Todo aquele que bebe água com a língua, como faz o cão. Já viu um cachorro bebendo água? Ele não se deita, né? Ele fica em pé, nas 4 patas. E começa a... E ele está assim, ó. Se você se aproxima, na hora que o cachorro está bebendo água, comendo, ele está ali... Ele já dá logo... Não se aproxima não que eu te mordo. Viu? Ele está alerta, ele está atento, né? Então, isso, olha, as pessoas que beberem água com a língua, como faz o cão, que estiverem atentas, né, alertas, você põe de um lado. Aqueles que se ajoelharem para beber água, você põe de outro. Tem gente que adora se ajoelhar para beber água, né? Que é mais fácil se ajoelhar, né? Se ajoelha, bota a boquinha na altura da água, do nível da água, a água só entra, né? E depois ainda cai lá dentro da água, ainda morre até afogado, né? Então eles, bom, tá aí. Olha, você sabe quantas pessoas beberam água com a língua, como faz o cão? 300 pessoas. De 32 mil pessoas, restaram 300. Olha, Deus foi reduzindo o número, foi reduzindo, até chegar a 300. Deus não aumentou o número. Deus não disse: você tem 32, vamos dar um jeito de passar para 64. Vamos dar um jeito de multiplicar isso aí. Não. Olha como é o método de Deus, irmãos. Ele foi diminuindo. Chegou a 300. Esse é o método espiritual de Deus, né? É preferível você ter 300, mas 300 pessoas fiéis, 300 pessoas espirituais, 300 pessoas verdadeiramente de Deus, que não negam a verdade, que não retrocedem, que não vão te deixar na mão, não vão te trair lá na frente, do que você ter 100 mil e amanhã todo mundo te dá as costas e deixar você sozinho. Não acontece muitas das vezes isso? Aí você diz assim: pastor, quem é essa pessoa mansa? Com quem ela é semelhante, pastor Carlos Magno? Esse manso que Jesus se refere aqui, né? Nós vamos ver isso em alguns exemplos que eu vou mostrar para vocês. Mas antes, deixa eu dizer uma coisa para você. Às vezes você vê uma pessoa dentro da igreja, e aquela pessoa, ela se autoexamina, né? E ela passa a ter consciência dos seus erros, dos seus defeitos, das suas falhas. Ela tem consciência, ela diz: puxa vida, eu estou errando nisso, eu estou falhando naquilo, eu estou consciente que eu preciso melhorar nessas coisas aqui. Muito bem, maravilhoso. Mas essa mesma pessoa que se autoexamina, que se torna consciente das suas falhas, dos seus erros, dos seus pecados, se amanhã alguém chegar para ela, mesmo espiritualmente, dizer: irmão, vem cá, olha, o irmão está errado nisso, o irmão não está processando. Olha, vira uma arara, meu irmão. Não se meta com a minha vida, cuide da tua. O que é que você está pensando que é? Está pensando que você é melhor do que eu? Vai cuidar da tua vida, deixa a mim. Uma pessoa assim, meu irmão, não é mansa de espírito. Não é mansa de espírito. Às vezes acontece muito também com os pais. Os pais olham para os filhos, examinam os seus filhos, têm consciência das falhas dos filhos, dos defeitos que os filhos têm, dos pecados que os filhos estão cometendo. Eles estão conscientes disso. Realmente meu filho erra nisso, meu filho tem essa falha, tem esse defeito, olha, meu filho tem praticado esse tipo de pecado aqui, eu estou consciente disso. Maravilha. Mas se amanhã
Alguém chegar e dizer: irmã, ô irmão, vem cá, olha, você tem que, chama o teu filho, aconselha, ele tem errado nisso, tem errado. Ih, meu irmão, comprou a maior briga do mundo, vira uma serpente. Não aceito que fale do meu filho, só eu posso falar, não cuida do teu, deixa o meu em paz. Olha, um pai que age assim, uma mãe que age dessa maneira, não é mansa de espírito, não tem mansidão de espírito. Então isso é um alerta, viu, para os pais da igreja e para as pessoas que não são mansas suficientes para aceitar a exortação do outro. A Bíblia diz que nós devemos nos exortarmos mutuamente. Quem é manso aceita exortação, né? Não perde o controle. Bom, mas vamos ver o primeiro exemplo. Está lá no livro de Números. É o exemplo de Moisés. Números capítulo 12, versículo 1 e 2. Então diz assim: falaram Miriam e Arão contra Moisés por causa da mulher cuxita que tomara, pois tinha tomado a mulher cuxita. E disseram: porventura tem falado o Senhor somente por Moisés? Não tem falado também por nós? O Senhor ouviu. Olha que coisa interessante isso aqui. Miriam e Arão eram irmãos de Moisés. Os próprios irmãos de Moisés se levantaram contra a autoridade de Moisés. Eles se aproveitaram do fato de Moisés ter se casado com uma mulher etíope, que na visão deles estava errado. Eles disseram: não pode, Moisés está casando com uma mulher de uma outra raça, tinha que se casar com uma mulher do nosso meio, ele foi buscar uma mulher etíope, isso não pode acontecer. Você vê, os próprios irmãos encabeçando uma rebelião para tentar tirar Moisés da posição que o próprio Deus o tinha colocado. Na realidade, um caso típico de inveja, um caso típico de ciúmes, um caso típico de pessoas que querem ter o poder a qualquer custo, querem alcançar o poder, querem ocupar o poder, não importa os métodos que eles venham a utilizar. Então, eles se apegaram a um fato qualquer, não importa se estava certo ou estava errado. Se tivesse errado, era problema de Moisés com Deus, né? Não era problema deles, mas não importa se estava certo ou errado. O problema é que eles se apegaram àquilo e tentaram usurpar o poder que Deus tinha conferido a Moisés diretamente. Você vê que aqui no versículo 2 mostra que eles procuravam mostrar Moisés como se fosse um ditador e queriam a todo custo dividir a autoridade, né? Não pode ser só Moisés mandando, pode ter que dividir com outros também. Não é só ele, olha o que eles disseram. E disseram, dizendo isso para o povo de Israel: porventura tem falado o Senhor somente por Moisés? Não tem falado também por nós? O Senhor ouviu. Olha, Deus ouve tudo. Ele estava, na verdade, estava dizendo assim: peraí, Deus só fala por Moisés? Deus não tem falado também através de mim? Quantas vezes você vê rebelião nas igrejas, né? E quem faz rebelião usa sempre esse argumento: não, Deus não fala somente pelo pastor que é líder, não, rapaz. Ele também fala por você, você também tem o Espírito Santo, ele também fala por mim. Eu não prego também, você também não prega, você também não conhece a palavra, o outro também não conhece. Não é só ele não é só... Era isso que ele estava dizendo. Na realidade, o que estava irritando Miriam e Arão era que Moisés monopolizava tudo. Ele era o líder que Deus havia escolhido, portanto, ele era o único porta-voz de Deus. Somente ele era o porta-voz de Deus. Não era Miriam, não era Arão. Deus também falava através dele, mas através de Moisés era diferente. Moisés era a fonte direta de Deus. Aqui no versículo 3 diz assim: era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Quer dizer que, ao contrário do que Miriam e Arão estavam procurando mostrar, Moisés não era um ditador. Não, Moisés não era um homem arrogante, como a maioria dos ditadores são. Não era nada disso. Moisés estava ocupando aquela posição de liderança, onde o poder estava todo nas mãos dele, por uma decisão soberana de Deus.
Moisés não chegou àquela posição mediante artimanhas diabólicas. Moisés não usou o poder e a autoridade para com arrogância impor aos outros aquilo que ele determinava. Não, foi Deus que o colocou naquela posição. E Moisés nunca impôs a sua vontade. Então, só isso aqui já mostra que Moisés não era aquele tirano, não era aquele homem mau, não era aquele ditador que os irmãos dele estavam querendo dar a entender ao povo que fosse. Não era, você vê aqui. Versículo 4. Logo, o Senhor disse a Moisés e Arão e a Miriam: vocês três, saiam da tenda da congregação. E os três saíram. Então, o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda. Depois chamou Arão e a Miriam e eles se apresentaram. Então disse, isso é Deus falando, viu? Ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós há profeta, eu, o Senhor, em visão, a ele me faço conhecer, ou falo com ele em sonhos. Não é assim com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele, claramente, não por enigmas, pois ele vê a forma do Senhor. Como, pois, não temeste falar contra o meu servo, contra Moisés? E a ira do Senhor contra ele se acendeu e retirou-se. A nuvem afastou-se de sobre a tenda, e eis que Miriam achou-se leprosa, branca como a neve. E olhou Arão para Miriam, e eis que estava leprosa. Olha, irmãos, essa rebelião aqui de Miriam e Arão foi um terrível erro de cálculo. Eles calcularam erradamente, meu irmão. Por quê? Porque quem se opõe à autoridade de Deus, a autoridade que Deus constitui, está se opondo ao próprio Deus. Foi aí que eles quebraram a cara. Eles pensavam que estavam se opondo a Moisés. Não, vocês estão se opondo a mim. Se você se levanta contra mim, você não está se levantando contra mim apenas, você está se levantando contra o próprio Deus. Porque não fui eu que decidi ser o que sou, não fui eu que decidi estar onde estou, não fui eu que determinei ser o que eu sou, isso foi Deus que determinou. Então, se levantar contra mim, se opor a mim, está se levantando, está se opondo ao próprio Deus. Paulo falou isso, não falou lá em Romanos 12? Segura rapidamente aí, é bom a gente ler o texto, né? Vamos lá, Romanos 13, versículo 1 e 2. Olha o que diz: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmo condenação. Então, Deus se irou contra eles. Miriam ficou leprosa. Pastor, por que Miriam ficou leprosa? Por que só ela? Por que não Arão? Porque Miriam era quem estava encabeçando a rebelião. Ela era a cabeça da rebelião. Arão, vem cá, olha, o negócio não é bem assim. Olha o que Moisés fez. Casou com uma mulher cuxita, uma mulher etíope. Eu acho que não está certo isso, está errado. Olha, não vamos aceitar isso, vamos tomar providência. Afinal de contas, Deus só fala através de Moisés? Não, fala também através da gente. Então tem que dividir a autoridade. Não pode ser só ele mandando, não pode ser só ele determinando. E começaram a querer usurpar a autoridade do irmão. Em nenhum momento aqui você vê Moisés se irando. Em nenhum momento você vê Moisés tentando destruir os irmãos dele. Mas em todos os momentos você vai ver Moisés numa atitude de absoluta humildade, deixando tudo nas mãos de Deus. Ele era autoridade, ele podia, usar até da força e do poder que ele tinha para parar os irmãos, mas sempre humilde, sempre, não, está na mão de Deus. Deus está vendo o que eles estão fazendo, deixa na mão de Deus, está na mão de Deus. Olha aqui no versículo 10 em diante, diz assim:
A nuvem afastou-se de sobre a tenda, e eis que Miriam achou-se leprosa, branca como a neve. E olhou Arão para Miriam, e eis que estava leprosa. Então disse Arão a Moisés: ai, Senhor meu, não ponhas, te rogo, sobre nós este pecado, pois loucamente procedemos e pecamos. Ora, não seja ela como um aborto, que saindo do ventre de sua mãe, tem a metade de sua carne já consumida. Moisés então clamou ao Senhor dizendo: ó Deus, eu quero que o Senhor acabe com a vida de Miriam, eu quero que o Senhor bote Arão paralítico, eu quero que o Senhor pese a tua mão sobre eles. Mas é assim que a gente vê muitos crentes fazerem, né? A turma da lei, meu irmão, quando você pisa no calo de um, é um tal de ameaçar daqui, ameaçar de lá. Ah, fulano fez isso comigo. Ah, o irmão Beltrano fez isso. Eu vou orar a Deus. Essa noite eu vou dobrar o joelho. Ele não sabe o que acontece quando eu oro. Ele vai ver o que vai acontecer. Deus vai pesar a mão. Quem já ouviu isso alguma vez? Ah, aos montes. Parece até sendo de macumba, né? Porque na macumba é que é assim, um ameaçando o outro. Vou fazer um trabalho contra ele. O outro eu mando 2 de volta, eu mando 3. Tem gente que acha que Deus é Deus e diabo ao mesmo tempo, né? Mas não é. Qual foi a atitude de Moisés? Moisés clamou ao Senhor dizendo: ó Deus, rogo-te que a cures. Aleluia. Que espírito de mansidão extraordinário, hein? Ele podia ter dito assim: não, ela fez isso porque quis fazer. Quem mandou ela se revoltar contra Deus? Ela se levantou contra mim, foi contra Deus. Ela agora que paga o pato. Ela agora que aguenta as consequências. Não, Senhor, eu te rogo, cura Miriam. Cura ela dessa lepra. Livra ela desse mal. Que coisa, hein? Isso é espírito de mansidão. Diga graças a Deus. Olha, a pessoa de Deus, irmão, não é vingativa. Em nenhuma circunstância. Ameaçando, vou fazer, cuidado comigo, você vai ver quando você vai ver, não. Deus nos deu espírito de mansidão. Outro exemplo, vamos lá no livro de Gênesis, capítulo 13, versículo 1 em diante. Diz assim: saiu, pois, Abrão do Egito para o Neguebe, ele e sua mulher e tudo que tinha, e Ló com ele. Ló era o sobrinho. Era Abrão muito rico, possuía gado, prata e ouro. Fez as suas jornadas do Neguebe até Betel, até o lugar onde primeiro estivera a sua tenda entre Betel e Ai, até o lugar do altar que outrora tinha feito. E aí Abrão invocou o nome do Senhor. Ló, que ia com Abrão, também tinha rebanhos, gado e tendas. E a terra não podia sustentá-los para que habitassem juntos, porque eram muitos os seus bens, de sorte que não podiam habitar um na companhia do outro. Houve contenda entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló. Nesse tempo, os cananeus e os ferezeus habitavam essa terra. Olha, deixa eu explicar isso aqui. Abraão é que foi chamado por Deus. Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela, sai da casa do teu pai e vai para uma terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação, vou te abençoar, e tarará, parará, tudo era com Abraão. Só que o sobrinho disse: eu também vou, titio. Disse: perfeitamente, vamos comigo, não tem problema. O sobrinho foi. Só que Abraão naquela época já era um homem muito rico. Ele possuía gado, possuía muita prata, muito ouro, e o sobrinho também. Então eles ficaram numa faixa de terra que a terra não era suficiente para manter eles todos juntos. Não havia pasto suficiente para alimentar os rebanhos de gado dos dois. Não havia água suficiente para todo mundo. Aí começou a haver contenda entre os pastores de gado de Abraão e os pastores do gado do sobrinho Ló. Começaram a haver contenda. Olha, o teu gado está comendo muito aqui, está faltando para o meu. A outro: não, o seu é que está comendo o meu. Como é que... Aquelas coisas que a gente já sabe como é que é, né? Abraão olhou a situação, viu que a coisa estava ficando difícil, viu que os desentendimentos estavam se multiplicando. E como é que Abraão age? Como é que Abraão agiu? Leia o versículo 8. Disse Abraão a Ló:
Olha, não haja contenda entre mim e ti, entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes chegados. Acaso não está diante de ti toda a terra? Peço-te que te aparte de mim. Se fores para a esquerda, eu irei para a direita. Se fores para a direita, eu irei para a esquerda. Aí é que eu quero chamar a sua atenção. Ele era, primeiro, o homem que Deus havia chamado. Era Abraão. A promessa havia sido feita a Abraão. Segundo lugar, ele era o tio, a autoridade maior. Ló era o sobrinho. Então, diante de uma situação desta aqui, Abraão podia ter dito: Ló, vamos fazer o seguinte, olha, eu é que fui o chamado por Deus, Deus chamou, foi a mim, não foi você. Você já veio de carona comigo, então o negócio é o seguinte, meu querido, eu vou escolher qual é a melhor parte da terra que eu vou ficar na melhor terra, o que sobrar, você vai. Se quiser. Se não quiser, é problema seu, você vai para onde você quiser. Agora eu escolho, e além do mais, você é meu sobrinho, eu sou o tio. Não, o que ele faz? Ló, venha cá. Olha, nós somos parentes chegados, tio e sobrinho. Não é bom que haja contenda entre a gente, não pega bem. Essa coisa de contenda entre família, entre parentes, isso é uma coisa do diabo. Você sabe disso, né, Ló? Então não vamos permitir um negócio desse, viu? Não é bom que haja contenda entre os pastores do meu gado e os teus pastores. Então vamos fazer o seguinte: não está aí toda a terra diante de você, está aí, pode olhar para um lado e para o outro. Tá, escolha. Eu te dou o privilégio de escolher. Pode escolher para que lado você quer ir. Se você quiser ir para a esquerda, eu vou para a direita, sem problema. Se você olhar para a direita e achar que é melhor, vá para a direita. Eu vou para a esquerda. Que espírito de mansidão, hein? Hoje, às vezes, as pessoas, porque tem uma ascendência pequenininha sobre o outro, já impõe tudo, né? Não, eu que decido, eu que vou escolher. O que é que você está pensando que é? Você tem que me respeitar. Olha, eu sou o teu tio, eu sou isso, eu sou aquilo. Eu sou o teu chefe, rapaz. Fica na tua aí, porque senão eu acabo com você. Não usou a sua autoridade, não usou a prerrogativa de ser o escolhido de Deus, né? Não usou a prerrogativa de ser o tio sobre o sobrinho. Isso é uma atitude de quem tem mansidão de espírito. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Amém, irmãos? 1 Samuel capítulo 24, versículo 1. Tendo Saul voltado de perseguir os filisteus, foi-lhes dito: eis que Davi está no deserto de Engedi. Tomou então Saul 3.000 homens, escolhidos dentre todo Israel, e foi ao encalço de Davi e dos seus homens, nas faldas da penha das cabras monteses. Você sabe que Saul passou a nutrir um ódio muito grande por Davi, porque ele começou a sentir inveja de Davi. Eles vinham voltando de uma batalha, e as mulheres começaram a recepcioná-los cantando, e disseram: Saul venceu os seus milhares, Davi os seus 10 milhares. Inverteram. Era para ter dito Saul, que era o rei, venceu, né, os seus 10 milhares. Davi, os seus milhares. Como elas inverteram, ele disse: opa, que história é essa aí? Estão dando mais honra a ele do que a mim, que sou o rei? Daqui a pouco, o que vai acontecer aqui? Ele toma o meu trono, acaba com tudo. Ele que a coisa está indo. Aí começou a ficar cheio de inveja, e a partir dali ele passou a nutrir o desejo de matar Davi. Davi não fez nada de errado. Davi só tinha feito bem a ele até então, né? E começou. Você vê que aqui Saul escolhe 3.000 homens para tentar matar Davi. Aí foi lá. Chegou a uns currais de ovelha no caminho, onde havia uma caverna. Entrou nela Saul a aliviar o ventre. O rei estava com dor de barriga. Havia uma caverna lá, disse: meus soldados, fica aqui, eu estou com uma dor de barriga aí. Comi ali uma coxinha do Joel e não presta. Devia ter comido na cantina da igreja e me dei mal. Então estou aqui que não aguento. Aí foi lá dentro da caverna aliviar o ventre. Só que ele não sabia que lá no fundo da caverna estava o rei Davi, estava Davi e os seus homens. Ele não sabia disso. Entrou, deve ter tirado a sua roupa, né, botou lá o manto e foi fazer a sua necessidade lá. Ora, Davi e os seus homens estavam assentados no mais interior da caverna, lá no fundão da caverna.
Então os homens de Davi lhe disseram: hoje é o dia do qual o Senhor te disse: eis que te entrego nas mãos do teu inimigo, e far-lhe-ás o que bem te parecer. Levantou-se Davi e furtivamente cortou a orla do manto de Saul. Sucedeu, porém, que depois sentiu Davi bater-lhe o coração por ter cortado a orla do manto de Saul. E disse aos seus homens: o Senhor me guarde de que eu faça tal coisa ao meu senhor, isto é, que eu estenda a mão contra ele, pois é o ungido do Senhor. Com estas palavras, Davi conteve os seus homens e não lhes permitiu que se levantasse contra Saul. Retirando Saul da caverna, prosseguiu o seu caminho. Olha que coisa. Olha, irmãos, cuidado com os maus conselhos, viu? Olha os conselhos que os homens de Davi disseram: olha, é hoje o dia que o Senhor te disse que vai entregar nas tuas mãos o teu inimigo, e você vai fazer com ele o que bem lhe parecer. Olha aí, ele entrou na caverna, não sabe que nós estamos aqui, está sozinho, ó, está lá, fazendo a sua... vai lá e acaba com ele, destrói a vida dele. Olha, Deus não disse que vai entregar os teus inimigos nas tuas mãos? Só que Davi foi lá e cortou apenas um pedaço da orla do manto. O rei não estava nem, estava com tanta cólica, tanta dor de barriga, por causa do salgadinho que comprou ali na frente, sabe? Que ele não estava nem sentindo nada. Aí cortou a orla do manto. Voltou para os homens dele e disse: olha, Deus me livre de eu estender a mão contra ele. Ele é ungido do Senhor. Ele é ungido de Deus. Davi, se eu levantar a mão contra ele, eu estou levantando a mão contra Deus. Não posso fazer isso. Ainda bem que acordou a tempo, né? Que se fosse pelo conselho dos amigos, entre aspas, teria matado Saul. Cuidado com as pessoas que te aconselham, viu, irmão? Às vezes está do teu lado e induz você a praticar coisas que são abomináveis a Deus. Bom, aí o rei Saul acabou lá, né? Aliviou o vento e saiu. Depois também, versículo 8: depois também Davi se levantou e, saindo da caverna, gritou a Saul dizendo: ó rei, meu senhor. Olhando Saul para trás, inclinou-se Davi e fez-lhe reverência com o rosto em terra. Olha que coisa, hein? Ainda reverenciando o rei, mesmo sabendo que o rei queria matá-lo a qualquer preço. Mesmo assim ainda, não, ele é o rei, deixa eu reverenciá-lo como rei. Ele tem que ser reverenciado, ele é o rei, ele é a autoridade que Deus constituiu, né? Disse Davi a Saul: por que dás tu ouvidos à palavra dos homens que dizem: Davi procura fazer-te mal? Olha como é que são as coisas da vida, hein? Quem queria fazer mal a Davi era Saul. Mas os homens de Saul, sabendo que o rei estava cheio de ódio, cheio de inveja, cheio de ciúmes, começavam a botar lenha na fogueira. Olha, eu ouvi dizer que Davi disse que se pegar você também arranca teu pescoço fora. Ele falou isso? Eu ouvi dizer ali na esquina. Quantas vezes isso acontece, hein? Quantas vezes alguém fica com raiva do outro, coração cheio de mágoa, cheio de ódio, né? Que não é uma coisa de Deus. Aí o outro vem de lá, tira proveito e começa a botar lenha na fogueira, inventa mentira. Olha, eu ouvi fulano falar: ó, disseram isso, para inflamar mais ainda aquela outra pessoa. Aí Davi diz: por quê? Por que você dá ouvidos à palavra dos teus homens, que dizem que eu procuro fazer mal a você? Os teus próprios olhos viram hoje que o Senhor te colocou nas minhas mãos nessa caverna. Quer dizer, Davi está dizendo: se eu quisesse, eu teria matado você, acabava com a tua vida em 1 minuto, né? E alguns disseram que eu te matasse. Você vê? Os que estavam com ele disseram: mata o rei, aproveita, acaba com a vida dele. Porém, a minha mão te poupou, porque disse: não estenderei a mão contra o meu senhor, pois é o ungido de Deus. Olha, pois, meu pai, vê aqui a orla do teu manto na minha mão. No fato de eu haver cortado a orla do teu manto sem te matar, reconhece e vê que não há em mim nem mal nem rebeldia, e não pequei contra ti, ainda que andas à caça da minha vida para tirares. Ele disse: olha, está aqui, ó. Olha o pedaço da orla do teu manto. Está aqui a prova. Você nem viu que eu cortei. Se eu quisesse te matar, eu tinha te matado. Então aqui está a prova, que não há em mim nenhum mal, nem rebeldia.
Ainda que eu saiba que você anda querendo tirar a minha vida. Julgue o Senhor, versículo 12, entre mim e ti, e vingue-me o Senhor a teu respeito, porém a minha mão não será contra ti. Ele disse, olha, Deus é o vingador. Eu entrego nas mãos de Deus. Se alguma coisa, se alguma vingança tiver que haver, que seja da parte de Deus, não da minha parte. E é assim que nós devemos fazer, meu irmão. Mesmo que alguém te faça um grande mal, não deseje o mal àquela pessoa, não procure se vingar, diga, eu coloco nas mãos de Deus. E eu não vou guardar mágoa, eu não vou guardar rancor, eu não vou guardar ressentimentos. Versículo 13. Dos perversos procede a perversidade, diz o provérbio dos antigos. Porém a minha mão não está contra ti. Após quem saiu o rei de Israel, a quem persegue, a um cão morto, a uma pulga, seja o Senhor meu juiz, e julgue entre mim e ti, e veja, e pleiteie a minha causa, e me faça justiça, e me livre da tua mão. Tendo Davi acabado de falar a Saul todas essas palavras, disse Saul, é isto a tua voz, meu filho Davi? E chorou Saul em voz alta. Disse a Davi, mais justo és do que eu, pois tu me recompensaste com o bem, e eu te paguei com o mal. Olha que coisa, hein? Quem é de Deus, irmãos, tem que seguir esse exemplo aqui. Ainda que alguém te faça o mal, se você puder pagar aquele mal com o bem, pague com o bem. Que normalmente lá fora é o contrário. Ah, fulano me fez um mal tremendo, eu aguardo um dia, ele me paga. Aí chega lá na frente, tem a oportunidade de fazer o mal à pessoa, de prejudicar a pessoa. Diz, ah, agora é a minha, agora ele me paga, e faz o mal à pessoa. Aí Saul reconhece aqui que Davi, né, tinha agido de uma maneira mais nobre do que ele, que era o rei. Diz, olha, você foi muito mais espiritual, muito mais justo, porque tu me recompensaste com o bem, quando eu te paguei com o mal. Eu só fiz o mal a você, e você vem de lá e me faz o bem, poupa a minha vida. Versículo 18, mostraste hoje que me fizeste bem, pois o Senhor me havia posto em tuas mãos, e você não me matou. Deus me colocou ali, pronto para você tirar a minha vida, você não tirou a minha vida. Porque quem há que, encontrando o inimigo, o deixa ir por bom caminho? Olha a pergunta que eu referi. Quem é que, encontrando o inimigo que quer matá-lo, deixa ele ir em frente tranquilamente, solto, livre? O Senhor, pois, te pague com bem, pelo que hoje me fizeste. Versículo 20. Agora, pois, tenho certeza de que serás rei, e de que o reino de Israel há de ser firme na tua mão. Interessante, né? Mesmo Davi sabendo que ele já tinha sido escolhido por Deus, que ele seria o próximo rei de Israel, ele suportou todas essas atitudes injustas de Saul, e em nenhum momento agiu contrário à palavra de Deus. Em nenhum momento. Ele poderia ter dito, quem esse Saul pensa que é na vida? Ele já está reprovado por Deus, eu já sou o próximo rei, Deus já me escolheu, o profeta já me disse, deixa cá comigo que ele vai ver com quantos paus faz uma canoa. Não, em nenhum momento ele agiu contrário à palavra de Deus. Isso é espírito de mansidão. Há um mês atrás, eu vi um testemunho que me emocionou muito aqui no gabinete. Um irmão aqui da igreja contando o testemunho. Que um dia, por causa de desavenças, uns problemas lá, né? Alguém falou uma coisa que não era verdade, e um homem lá se irou contra ele e disse, vou matá-lo. Eu vou agora em casa e vou voltar e vou matar você. Isso que o cara foi em casa e se armou e voltou. E ele disse, pô, o cara vai me matar mesmo. Aí também pegou uma arma e se preparou. Ficou esperando. Quando o cara chegou, desceu do carro, ele ficou esperando escondido, foi lá, botou a revólver na cabeça, para aí, queridos. Para, bota a arma no chão aí. Botou. Aí disse, deixa eu falar, vamos conversar aqui. Me diga uma coisa. Olha, isso que falaram de mim para você, isso é mentira. Eu não falei isso de você. Viu? Agora você vem de lá para me matar. O que é que você vai ganhar se me matar? Vai para uma penitenciária, tua família vai sofrer. Se eu te matar agora, o que é que eu vou ganhar?
Nada. Eu vou sofrer, minha família vai sofrer. Poxa vida, olha que estupidez nós estamos fazendo. Isso não é uma atitude correta. Isso está tudo errado. Viu? E o final é que o homem concordou, os dois choraram e ninguém matou ninguém. Ele está aqui no nosso meio, quem contou isso para mim. Contou o testemunho lá no gabinete. Olha, isso é espírito de mansidão. Bem-aventurados mansos, porque herdarão a terra. Seja uma pessoa mansa, meu irmão. Seja uma pessoa mansa, minha irmã. Não ameace ninguém, não deseje se vingar de ninguém, não deseje o mal a ninguém. Pastor, mas fulano me fez um mal terrível. Entrega nas mãos de Deus. Agora não é entregar nas mãos de Deus e ficar com o coração cheio de mágoa, não. Desejando mal. Eu vou aguardar, eu vou ver, lá na frente eu vou ver ele sofrer. Não, não é assim não. É não guardar nenhum ressentimento. Dizer, bom, eu não guardo ressentimento, eu não guardo mágoa. Se alguma vingança houver, entrega a Deus. Deus que faça. Eu não posso fazer. Amém? Olha o exemplo de Jesus. Ai, já estourei o tempo, né? Eu estou falando. Bom, mas é o que Deus quer. Mateus capítulo 11, versículo 29. Jesus disse assim: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Aleluia. Olha, aprendei de mim, Jesus disse. Eu sou manso, sou humilde de coração. Olha, Jesus suportou, meus irmãos, perseguições terríveis. Jesus suportou escárnio, Jesus suportou menosprezo, deboche, mas sempre agia com mansidão. Sempre com mansidão. O apóstolo Paulo é outro exemplo de mansidão. Leia depois, você vai ver quantas coisas Paulo sofreu nas mãos das próprias igrejas que ele fundou. Perseguições, injustiça, gente querendo contestar a autoridade apostólica, gente querendo contestar o ensinamento de Paulo, mas ele continuou firme, porém com mansidão. Amém? Pedro diz uma coisa aqui que eu acho tremenda. Na primeira epístola de Pedro, 1 de Pedro capítulo 2, versículo 18 em diante: servos, sede submissos com todo temor ao vosso Senhor, não somente se for bom e cordato, mas também ao perverso. Porque isto é grato, que alguém suporte tristeza, sofrendo injustamente, por motivo da sua consciência para com Deus. Pois que glória há, se pecando e sendo esbofeteados por isso, o suportais com paciência. Se entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos e o suportais com paciência, isto é grato a Deus. Quer dizer que Pedro está dizendo aqui que não há nenhuma vantagem se nós sofremos por causa das nossas falhas, se nós somos perseguidos, se nós suportamos dores e sofrimento porque nós falhamos. A vantagem, Pedro está dizendo aqui, é quando nós praticamos o bem, fazemos tudo certo, tudo correto, e mesmo assim sofremos por causa disso e suportamos o sofrimento com paciência. Ele diz: isso é grato aos olhos de Deus. Isso é mansidão. Amém? Ele dá o exemplo de Jesus aqui, ó. Versículo 21. Olha o exemplo que ele dá. Porquanto para isto mesmo foste chamado, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguir dos seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca, pois ele, quando trajado, não revidava com o traje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. Então, ser manso é você também ter paciência, mesmo quando você estiver sofrendo injustamente. Diga graças a Deus. E eu vou dizer uma coisa para você, meu irmão. Essa mansidão de espírito, isso aqui não é um dom natural do homem. Isso aqui não é que o homem já nasça manso. Não, não, não. Isso aqui é uma virtude gerada pelo Espírito Santo. Isso é o Espírito de Deus que gera na nossa vida. Você vê que Davi era um homem notável.
um rei poderoso. Mas olha como era notória a mansidão de Davi. Como ele era um homem manso. Paulo era um homem culto, um homem corajoso, um homem valente. No entanto, era um homem manso. Era um homem completamente manso. Agora, por favor, cuidado para não confundir mansidão com frouxidão. Não confundir mansidão com ser indolente, com ser complacente, porque tem gente que confunde. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Porque às vezes se confunde mansidão com aquela pessoa que diz assim: não, o importante é ter paz com todo mundo, o importante é ter paz a qualquer preço, né? Às vezes confunde mansidão com aquela pessoa que é complacente com o erro dos outros, passa a mão na cabeça de todo mundo, não toma às vezes uma atitude dura, uma atitude séria, sabe, aquele pastor frouxão, sabe, o negócio está correndo frouxo, a esculhambação está solta dentro da igreja, mas ele é complacente, ele é muito manso, pastor. Olha, o pastor é uma mansidão que você precisa ver. Não chama ninguém a atenção, não dá aperto em ninguém, não repreende ninguém. Ô pastor manso! Não. Jesus era manso e humilde de coração, né? E humilde de espírito e manso. Mas olha só para a gente terminar. Abra aí Mateus 21. Para você não confundir as coisas. Mateus capítulo 21. Versículo 12 e 13. Um dia Jesus chega no templo, encontra lá uma feira dentro do templo. As pessoas incrédulas, as pessoas ímpias, que não queriam ir ao templo para ouvir a palavra, não queriam ir para louvar a Deus, não queriam ir para adorar o Senhor, mas quando era para vender mercadoria, eles iam. Olha, a turma aí oferece sacrifício a Deus, oferece animais, oferece isso, oferece aquilo, né? Vamos levar para lá. Aí levavam os animais para o povo comprar e oferecer a Deus. Os cambistas iam fazer câmbio do dinheiro, né? Aí Jesus chega lá e diz assim: tendo Jesus entrado no templo, expulsou todos os que ali vendiam e compravam. Também derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhes: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração. Vós, porém, a transformais em covil de salteadores. Olha a atitude, era manso. Mas diante de uma situação dessa, disse: sai todo mundo agora aqui de dentro. E saiu dando pontapé em mesa, pontapé em cadeira, e derrubou tudo, e as mercadorias, sai para lá. Vocês não sabem que está escrito que a minha casa será chamada casa de orações? Vocês estão fazendo uma feira aqui dentro? Vocês estão transformando a casa do meu pai num covil de salteadores? Às vezes se considera manso o pregador que não prega verdades controversas, que não prega verdades que venham a gerar conflitos. Aquele pregador que diz assim: não, vamos evitar de gerar conflitos, vamos pregar somente coisas que agradem a todo mundo, que agradem aos batistas, que agradem os da Assembleia de Deus, que agradem os da Universal, que agradem os católicos, vamos somente pregar dos milagres de Jesus, que aí fica todo mundo satisfeito, fica todo mundo feliz, não há controvérsia, não há discussão, não há problemas. Não. Todos os que eu citei aqui, Davi, Abraão, Moisés, o apóstolo São Paulo, foram homens que proclamaram a palavra de Deus e defenderam a verdade de Deus, irmão, com autoridade e com poder. Não foram homens frouxos, não foram homens sérios. Não vou pregar isso aqui não, porque vai causar uma polêmica muito grande. Não, eles pregaram a verdade. O homem que é manso, ele se dispõe até mesmo a morrer em favor da verdade sagrada. O homem que é manso, ele não faz exigências por cargos. O homem que é manso, ele não busca privilégios. Ser manso é você colocar tudo nas mãos de Deus. O teu presente, o teu futuro. O meu futuro a Deus pertence. Entendeu? É Deus que vai determinar tudo, não sou eu. Mas os teus direitos, irmão, luta pelos teus direitos. Irmão, está na mão de Deus. Se é meu direito, Deus vai fazer valer a justiça. Mas você está sofrendo injustamente. Mas a Bíblia diz que isso é grato aos olhos de Deus. Está nas mãos de Deus, está nas mãos de Deus.
em nome de Jesus. Amém? E quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito falou à igreja nesta manhã, em nome de Jesus e para a glória do Deus Todo-Poderoso. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. A Ele toda a honra, toda a glória.